Café com Notícias. Oferecimento. Integrantes da cúpula da CPI da Covid avaliam como necessário o auxílio da Polícia Federal nas investigações feitas pela Comissão Parlamentar de Inquérito que apura responsabilidades sobre ações e omissões no enfrentamento da pandemia no país. Entretanto, segundo parlamentares, delegados resistem à participação das apurações com medo de serem retaliados pelo comando da corporação, subordinada ao Ministério da Justiça. Para esses parlamentares, o auxílio de delegados seria útil, entre outras tarefas, para a formulação de questionamentos e testemunhas, elaboração de pedidos de quebra de sigilo e análise de cerca de 100 gigabytes de documentos sigilosos requisitados e já fornecidos à comissão. No primeiro trimestre de 2021, o número de desligamentos por morte entre os empregados seletistas cresceu 71% na comparação com o mesmo período de 2020. É o que aponta um levantamento do DIEESE, o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, apresentado em audiência pública na Comissão de Trabalho da Câmara dos Deputados nesta quinta-feira. O relatório também indica que o desligamento por morte dos assalariados de fevereiro a março deste ano está concentrado na faixa etária de 40 a 49 anos. Entre as mulheres, houve um aumento de 82% de mortes de trabalhadoras. Patrícia Pellatieri, representante do DIEESE, disse na audiência que a crise da pandemia impactou a renda e que o salário de um trabalhador de ensino superior, por exemplo, caiu em média 9,1%. Ainda olhando para a renda, nós temos hoje no país mais de 26 milhões de brasileiros e brasileiras sem nenhuma renda. 14 milhões e meio de famílias que estão na extrema pobreza. Esses 14 milhões e meio de famílias representam 20% da população total. Conforme o estudo do DIEESE, 70% dos trabalhadores afirmam que em 2021 estão trabalhando mais que a jornada contratada. Segundo a pesquisadora Patrícia Pellatieri, essa sobrecarga acaba impactando a saúde mental, causando ansiedade e estresse. Com esse trabalho em home office, uma dificuldade em separar o espaço e tempo do trabalho do espaço e tempo privado. Existe aí uma tensão, inclusive, em manter o nível de rendimento diante dessas novas exigências, né? Causando uma série de doenças, né? Como ansiedade, distúrbio do sono, estresse. E as mulheres têm uma sobrecarga ainda maior porque elas estão trabalhando em casa, mas tiveram uma sobrecarga dos cuidados da própria família, né? O estudo do DIEESE também aponta as dificuldades enfrentadas pelos trabalhadores que continuaram com as atividades presenciais, como o risco de ser infectado pela Covid, seja no trajeto casa-empresa, como também no local em que trabalha. O documento informa ainda que parte dos assalariados teve redução do período de descanso, aumento de trabalho e não recebeu apoio das empresas, como reforço na equipe. Da Rádio Nacional em Brasília, Cariane Costa. Autoridades sanitárias do Rio de Janeiro informaram que estão monitorando todos os moradores do estado que tiveram contato com um caso confirmado da variante indiana do coronavírus. A nova cepa, chamada de B1617, foi detectada em um morador de Campos dos Goitacazes, no norte fluminense, que testou positivo para a Covid-19 após retornar de uma viagem da Índia. A Secretaria de Estado de Saúde informou que essas pessoas foram
orientadas a cumprir isolamento e avisar as autoridades sanitárias caso apresentem qualquer sintoma da doença. O paciente infectado com a variante indiana segue em quarentena no Rio, sendo acompanhado pela Secretaria Municipal de Saúde. Ao todo, 29 pessoas que tiveram contato com ele e moram na cidade foram testadas para a Covid-19. O grupo é monitorado pela Vigilância Epidemiológica, segundo informações do secretário municipal de Saúde, Daniel Sorans. Ele ressaltou que até o momento não há confirmação de nenhum outro caso. Esse paciente está sendo monitorado pela Vigilância Epidemiológica Estadual e também pela Vigilância Epidemiológica Municipal. Todos os contatos, são 29 contatos que ele teve, foram testados e rastreados. Até o momento a gente não tem notificação de nenhuma pessoa positiva a partir desse contato, mas a gente segue acompanhando, segue retestando também esses contactantes para garantir aí que não vai haver disseminação desse vírus na cidade. Por nota, a Secretaria de Estado de Saúde esclareceu que os protocolos de prevenção seguem os mesmos, independentemente da identificação da variante. Toda a população, mesmo quem já foi vacinado, deve continuar com as medidas de prevenção, como lavar as mãos, usar máscaras e evitar aglomeração. A pasta também informou que está discutindo com a Anvisa a possibilidade de instalar barreiras sanitárias em voos domésticos que chegam ao Rio de Janeiro. A identificação da cepa indiana do coronavírus foi feita a partir do sequenciamento genético do paciente de 32 anos que desembarcou no Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo, no último sábado. Esse passageiro fez um exame RT-PCR para a detecção do novo coronavírus e, antes mesmo de obter o resultado, embarcou para o Rio de Janeiro, de onde seguiu para o município de Campos dos Goytacazes. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Lígia Souto. A inalação da fumaça do cigarro aumenta em 60% o tempo necessário para a cicatrização das fraturas, isto é, diminui a capacidade do organismo em curar lesões e compromete a absorção do osso. E é assim que os jovens, que normalmente não têm doenças como a osteoporose, iniciam precocemente uma fragilidade nos ossos, com maior propensão a fraturas. O alerta é do ortopedista e pesquisador Leonardo Rocha, do INTO, o Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia, por ocasião do Dia Mundial Sem Tabaco, na próxima segunda-feira, 31 de maio. Os malefícios vão além dos cardíacos e pulmonares, e o especialista alerta que a fumaça é a grande vilã do processo, pois modifica 15% das células responsáveis pela condução do oxigênio. O prejuízo também atinge os chamados fumantes passivos. O fumante, ele, em função das ações diretas e indiretas da nicotina, apresentam alterações relacionadas à absorção do osso, diminuição da densidade do osso, acomete também a parte muscular, perdendo massa muscular, e isso facilita aí o aparecimento de fraturas. A fumaça do cigarro, que é o causador desse problema todo, ele também vai acometer numa carga diferente, menor, é claro, mas também acomete o fumante passivo, aquele que está próximo de quem está fumando. O alerta também serve para os fumantes que passam por cirurgias. A cicatrização é mais lenta e eles ficam expostos a infecções ósseas. Mas o médico do INTO destaca que nunca é tarde para parar de fumar. Os benefícios são muitos para a saúde, inclusive para a estrutura óssea. Já tem estudos que mostram que em 6 semanas, com a interrupção do uso do tabaco, esses pacientes já começam a observar uma reversão parcial dessas alterações. Então, com isso, é importante a interrupção do fumo para retomar e reverter todo o problema que a nicotina causa na parte óssea. E o ortopedista alerta que mais nocivo que o cigarro comum é o eletrônico, pois traz maiores riscos para os usuários. De acordo com Rocha, o cigarro eletrônico pode conter 60 vezes mais nicotina do que o tradicional. A pessoa que utiliza o cigarro eletrônico sofre lesões mais graves e tem maiores chances de desenvolver osteoporose e outras doenças ósseas. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Cristiane Ribeiro. Previsão do tempo. Centro-Oeste.
Brasília tem nesta sexta-feira sol com poucas nuvens e temperatura entre 16 e 28 graus. O município de Corumbaíba, em Goiás, está de aniversário nessa data, com sol e temperatura oscilando entre 20 e 33 graus. Norte. A cidade de Belém, capital do Pará, fica com pancadas de chuva isoladas e temperatura variando entre 25 e 33 graus. Maracanã, município do Pará, está aniversariando com pancadas de chuva isoladas e temperatura em torno de 24 e 31 graus. Nordeste. Maceió, capital de Alagoas, tem nesta sexta-feira possibilidade de chuva com temperatura entre 21 e 30 graus. O município de Senhor do Bonfim, na Bahia, faz aniversário com sol, poucas nuvens e temperatura oscilando entre 16 e 30 graus. Sul. Porto Alegre, capital do estado do Rio Grande do Sul, tem chuva e trovoadas, com os termômetros marcando entre 11 e 19 graus. O município de Machadinho, no Rio Grande do Sul, festeja o aniversário com sol e temperatura em torno de 14 e 28 graus. Sudeste. Belo Horizonte, capital de Minas Gerais, fica com tempo nublado, possibilidade de chuva e temperatura mínima de 18 e máxima de 29 graus. O município de Valinhos, em São Paulo, comemora o aniversário com sol, muitas nuvens e temperatura entre 14 e 28 graus. Com informações do INMET, Instituto Nacional de Meteorologia, da Rede Nacional de Rádio em Brasília, Gilson Santa Fé. Previsão do tempo na Rede Nacional de Rádio. E o nosso Café com Notícias vai ficando por aqui. Agradeço a você o carinho da companhia. Segunda-feira estaremos por aqui de volta. Bom finalzão de semana. Até lá. Café com Notícia. Rádio Mix Cidade. A melhor programação. A melhor rádio do Brasil. Essa onda